Olá, senhores, como é que vocês vão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Olha só, eu não tenho a menor dúvida que a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, era uma necessidade do Brasil. Nós não tínhamos qualquer legislação tratando de proteção de dados pessoais, nenhuma. Temos princípios constitucionais, tínhamos lá menções esparsas no Marco Civil da Internet e outras normas de várias aplicações. Agora, falando nesse tema, veja só que situação interessante. Nós temos uma proposta de emenda à Constituição, que é a PEC de número 17 de 2019, que acrescenta expressamente a proteção de dados pessoais no rol de direitos e garantias fundamentais. Então vejam só o peso e o impacto que a gente vai ter sobre essa matéria nos próximos meses e anos. Então a lei em si, a lei da LGPD, é só a ponta do iceberg, porque a gente vai ter uma alteração que, sem dúvida, pela tramitação, vê-se que vai ser aprovada, mas uma alteração constitucional. Em ordem prática, a LGPD traz uma segurança jurídica para todos nós, exigindo uma responsabilidade no uso de dados pessoais e o respeito, claro, à privacidade de dados das pessoas. Eu já falei isso em outros vídeos, eu repito, a nossa LGPD é um reflexo da GDPR, que é a General Data Protection Regulation, que é a regulamentação europeia. Na verdade, a gente teve que fazer uma adequação na nossa legislação, aprovar a LGPD, para que a gente pudesse manter os negócios internacionais, os serviços internacionais, as relações internacionais com os demais países. Em termos gerais, nós temos alguns pontos mais problemáticos e que vão precisar de uma atenção especial. Em primeiro lugar, eu ressalto o respeito ao direito dos empregados, que são de fato, lá pela LGPD, os titulares de direito. Então, quando a gente trata essa matéria, quando a gente entra nesse mérito, eu estou falando aqui de questões de uso de imagem, de uso de voz, de envio de dados dos profissionais, dos colaboradores, para os clientes, para terceiros, para o contador, para o advogado e por aí vai. Em segundo, eu diria que um total detalhamento das regras que a gente vai ter que aplicar, que a empresa, que a empregadora terá que aplicar. Então eu estou falando aqui de regulamentação, de prestação de informações para os colaboradores, de explicar o que vai ser feito, como que será feito e, mais do que tudo, o próprio colaborador entender que ele não pode vazar o dado. Entenda que antes da LGPD, um procedimento qualquer em relação a dados de pessoa humana era um procedimento comum. Após a LGPD, torna-se um vazamento de dados. Em terceiro lugar, a gente vai ter que nomear um encarregado para o tratamento de dados pessoais, que é o chamado DPO, Data Protection Officer. E aqui é importante deixar um pouco claro que não é uma indicação ou uma nomeação que vai ter que ser feita pro forma. Pega um lá, nomeia, fala que ele é o responsável e acabou o assunto. Não é assim que funciona. Tem que ser alguém que conheça da matéria LGPD, que saiba bastante sobre esse tema, que tenha noções jurídicas. Veja, não precisa ter formação jurídica, mas sem dúvida nenhuma tem que ter noção jurídica, que saiba passar a cultura, saiba passar as informações da LGPD para os demais colaboradores, que saiba fazer minimamente um treinamento, se expor bem. Então veja que você vai ter que escolher com base num perfil da pessoa, tá? É um perfil de acordo com algumas características que vai ter que ser escolhido. Em quarto, a responsabilidade em si sobre o tratamento de dados pessoais, especialmente aqueles que são compartilhados com terceiros, tomadores de serviço, aqueles que nos prestam serviços, com qualquer pessoa física ou jurídica, e isso vai requerer, sem dúvida alguma, uma atenção especial de todas as pessoas físicas e de todas as pessoas jurídicas. Em quinto lugar, eu destaco para vocês o preparo da empresa para o caso de um vazamento de dados. Porque veja só, há atos que efetivamente vão ter que ser praticados, são obrigatórios, e naturalmente, quando eles ocorrerem, e se ocorrerem, claro, podem gerar um prejuízo muito profundo, muito grande para a empresa. E pode gerar inclusive a quebra. É obrigatório que sejam adotados esses procedimentos no caso de vazamento de dados. E até aproveitando aqui, a gente também não pode esquecer que o acompanhamento sobre as decisões e sobre as posições da ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, precisarão ser diários. Então, esse encarregado, ele precisa de fato estar nadando nesse meio, ele precisa se colocar sempre de uma forma muito atualizada, verificar julgamentos recentes, verificar como que vai ser a aplicação, acompanhar também até a GDPR europeia, porque sempre torna-se um paradigma para nós. Então vocês vejam
que no dia a dia a nossa cultura ela vai mudar, seja no amor ou seja pela dor. É importante a gente se manter atualizado e correr com essa matéria. E eu quero deixar para vocês mais uma vez alguns conteúdos, alguns outros vídeos aqui adicionais do nosso canal para que vocês continuem nos acompanhando. E eu quero aproveitar mais uma vez e pedir para que vocês curtam esse vídeo, compartilhem esses vídeos nos grupos que vocês participam e não se esqueça, né? Assine o nosso canal, curta lá a nossa página do Facebook ou então nos siga também no Instagram. Eu sempre posto uma série de conteúdos ao longo da semana. Um abraço, senhores. Até o próximo vídeo.